Efésios capítulo 3, versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Por isso, o escritor está se referindo à sua compreensão em profundidade da nova dispensação da graça de Deus, implantada por Cristo Jesus, quanto ao seu alcance universal, atingindo tanto judeus quanto gentios. No capítulo anterior, o escritor explica como isso foi possível mediante a retirada do obstáculo que havia, que era justamente a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, mas que no fundo tornava o pacto nacionalista, incluindo Israel e excluindo as demais nações do mundo. Já o pacto da nova aliança inclui todos os povos do mundo, os gentios, os bárbaros e até os pagãos que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, quando ledes essa carta como um todo, bem como os escritos de Paulo, em termos gerais, são um tratado de suma importância no que diz respeito às descobertas de como Deus trata a Igreja de Cristo, composta de judeus e gentios. E por que não dizer de todas as nações do mundo? Quando Paulo escreveu esta sua epístola, o grande desejo do seu coração era de que a mesma cumprisse o seu papel, chegando aos destinatários, que eram justamente os seguidores de Cristo que estavam na cidade de Éfeso. E o objetivo fica bem definido, em que ele quer que todos venham a ler esta epístola e descobrir as revelações a ele dadas por Deus. Por isso, quando ledes, podeis perceber. A Epístola aos Efésios é um dos documentos do Novo Testamento de alto nível cultural e espiritual, ao ponto de alguns comentaristas chegarem a afirmar que esta carta é uma das mais profundas de todas as demais cartas que nós encontramos no Novo Testamento. Todos aqueles que têm o privilégio de ler este documentário de cunho religioso ficam encantados pelos temas e assuntos abordados na mesma. É algo impressionante a forma como o escritor trata das doutrinas cristãs, bem como da forma profunda como Deus trata a Igreja de Cristo, bem como o elevado conceito transmitido sobre Cristo e o seu poder sobre tudo e sobre todos. Glórias, pois,
ao nosso Deus pela sua graça revelada e manifesta no seu Evangelho, na sua palavra e nesta epístola. Por isso, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão. Quem dos escritores do Novo Testamento, mais do que Paulo, tinha tido compreensão do Evangelho, das boas novas de Cristo? A participação do apóstolo dos gentios no escrito do novo tratado com a Igreja de Deus sempre foi vista como revelações diretas do coração de Deus para iluminar a nova comunidade cristã chamada Igreja de Cristo. E como fazer com que cumprir os planos do Criador de todas as coisas com a humanidade. As cartas de Paulo iluminam com tamanha clareza o Evangelho de Cristo que até as pessoas mais simples do meio cristão podem entender seus ensinos. Até porque o Evangelho é um mistério revelado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério. Este mistério a que se refere o escritor diz respeito à nova dispensação da graça de Deus que foi implantada por Cristo Jesus e que envolve um novo tempo de ação de Deus em favor de toda a humanidade. A obra perfeita de redenção executada pelo Senhor Jesus, em que o sacrifício propiatório do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é suficiente para estabelecer a paz universal pela reconciliação. Esse é o mistério de Cristo com a sua igreja. Esse mistério tem sido amplamente revelado pelo Espírito Santo, ele que é o revelador dos mistérios do reino de Deus. Por isso, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Falar sobre Cristo é revelar tudo que envolve a vinda do Messias de Deus, ele que já era esperado até mesmo antes de sua manifestação na terra. Também é se reportar sobre o Emanuel de Deus, e isso inclui a perfeita epifania do Deus homem Jesus Cristo. O mistério consiste em que o homem Jesus de Nazaré foi a encarnação do Cristo, o Messias e Emanuel de Deus. Hoje esse mistério é conhecido pela Igreja remida, porque a graça nos é favorável em todos os aspectos que possamos imaginar. O apóstolo desejava que estas mesmas revelações que ele teve da parte de Deus fosse repassada para os seguidores de Cristo ali na cidade de Éfeso. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.